precisa de uma carta de recomendação de um político, um diretor de uma empresa ou alguém famoso para conseguir a sua bolsa de estudo? Esse é um mito que elimina milhares de candidatos hoje que não conseguem ter uma carta de recomendação sensacional. Hoje eu vou te mostrar como você conseguir a sua carta de recomendação poderosa, mesmo que você só conheça um professor ou um supervisor simples. E no final vou te dar a fórmula que entrego para os meus alunos da nossa mentoria para conseguir a carta de recomendações com alto impacto para qualquer candidatura. Fica comigo até no final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo detalhadamente como funciona essa carta de recomendação. A carta de recomendação é a prova social da sua candidatura. É alguém dizendo que eu aposto nele. O problema é que muitos jovens não conseguem ver isso, entendeu? A carta de recomendação ela é uma documentação personalizada aqui na qual os professores conseguem explicar detalhadamente os pontos fortes e os pontos fracos desse mesmo aluno. Tá? Isso acontece com pessoas que tiveram convívio contigo durante há muito tempo dentro de uma instituição educacional. Vou explicar os primeiros pilares, como é que funciona para você pedir a carta de recomendação. Pilar número 1. Quem pedir a carta de recomendação? O segredo não é em quem tem que pedir. Quem fala mais, mas quem fala mais de você, como autenticação. O segredo é você encontrar alguém que realmente conhece muito bem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos dentro de uma escola. Pode ser alguém também, um supervisor, né, de um estágio ou um gestor que trabalhou contigo durante muito tempo. Eu vou explicar detalhadamente como funciona. Imagina que você tem um professor de língua portuguesa, um professor que acompanha diariamente o seu percurso acadêmico dentro da instituição que você estudou. O teu professor dá aula 3 vezes por semana. E você tem um professor, sei lá, de cultura geral que só dá aula 1 vez por semana. Você consegue notar uma diferença que tem nesse professor? Então, o ideal seria solicitar alguém que tem mais uma conexão forte e convive contigo dia a dia. Esses são os pilares. Pilar número 2. Como pedir de uma forma certa? Não basta dizer, professor, faz uma carta de recomendação. Professor, quer uma carta de recomendação para estudar numa faculdade? Você precisa equipar essa pessoa, mostrar o que você quer destacar, tá? Nessa própria carta de recomendação. Exemplo, professor, estou aplicando para uma bolsa de estudo de engenharia. Poderia escrever uma carta de recomendação sobre o meu desempenho em cargo, em projeto que eu fiz no semestre passado? É um exemplo, entendeu? Aí você vai conseguir explicar para ele detalhadamente como é que funciona e como é que ele deve escrever. Pilar número 3. O kit de recomendador. Como é que funciona esse kit? Então você tem que estar atualizado, entendeu? Você precisa explicar diretamente como que funciona isso. A sua carta de motivação deve estar linkada com o que você está falando, entendeu? Você deve explicar detalhadamente como é que funciona isso. Você precisa dar os detalhes, os 3 pontos mais importantes em relação ao seu percurso acadêmico. Tá? Primeira coisa, lista com 3 pontos fortes que você gostaria que ele mencionasse, o seu professor, nesse caso. Você pode falar sobre qualidade, entrega, adaptação, organização, são pontos essenciais. Agora vamos. Pilar número 4. Estrutura de uma carta forte. Uma boa carta não precisa ser longa, precisa ser específica, entendeu? Não é necessariamente a carta de recomendação tem que ser uma bíblia, um texto. Não, ela precisa ser específica para o recomendador conseguir entender. Como o recomendador te conhece, como ele vai conseguir decifrar as 2 ou 3 qualidades concretas que você tem, tá? Eu vou dar um exemplo mais prático aqui, como é que funciona. Por exemplo, você tem uma qualidade em fazer cálculo matemático rápido. Exemplo, ele pode explicar isso na sua carta de recomendação. Olha, se vê alguma dificuldade em entregar algum trabalho, mas como que você conseguiu superar? Ele pode explicar isso. Por exemplo, tive um prazer, vou explicar como se fosse um orientador. Tive um prazer de orientar o Christian durante 2 anos. Ele se destacou pelas disciplinas e pela liderança em projeto. Estou convicto que será um grande aluno em um grande potencial ativo na sua universidade, entendeu?
Aí eu consegui explicar detalhadamente, sendo um recomendador, como é que deveria ser feito. Bom, eu vou dar uma dica extra, como eu prometi no princípio do vídeo, para você entender. Aqui vai a dica essencial para você conseguir dar para o seu recomendador. Dica número 1. Sempre seja mais específico, explica detalhadamente para o seu recomendador como é que ele deve começar a sua carta de recomendação, a introdução específica. Não adianta falar para ele que, olha, professor, explica aí, mete umas coisas bonitas, que eu fui. Não, nada disso. Nada de mentira. Diz para ele ser sincero e honesto perante o percurso acadêmico que teve contigo. Dica número 3. Sempre seja cauteloso, seja humilde. Explica que isso é um passo muito importante. Essa carta de recomendação vai ser um pilar muito importante da sua vida. Ele vai entender que realmente aquilo vale a pena entregar com mais qualidade e com sucesso. E ele vai explicar detalhadamente os seus pontos fortes. Dica número 3. A maioria das vezes, as faculdades pedem ao aluno ter duas opções. Eles podem enviar a carta de recomendação, o próprio aluno pode enviar a carta de recomendação da faculdade, ou então enviar o e-mail do aluno e aqui a escola vai pedir que o professor envie a carta de recomendação. Na minha opinião, eu sugeria que o próprio professor iria recomendar. Entendeu? O próprio professor envia a carta, porque isso invita curiosidade e ele mostra que realmente está vinculado com o seu processo. Agora, vou explicar para você as dicas que você deve evitar para não ter a sua carta de recomendação rejeitada. Erro número 1. Pedir para pessoas que não te conhecem. Isso é muito dos erros que acontece. Entendeu? Não faça isso. Erro número 2. Receber carta genérica igual para todo mundo. Entendeu? Carta que o fulano, o ciclano tem. Esquece isso. Erro número 3. Não revisar antes de enviar a sua carta de recomendação. Entendeu? Essas foram as dicas que eu dei para você. Você gostou? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora que você já sabe as cartas de recomendações e o impacto que vem para você enviar na universidade, recomendo a escolher sempre as pessoas ideal para você, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você ficou com mais dicas aqui, conseguiu abrir a mente e como é que funciona a carta de recomendação. Se você gostou do vídeo, aproveita, clica no sininho de notificação e ativa para você receber mais dicas como essa. Não esqueça de deixar um like, deixar um comentário o que você achou do vídeo, que o YouTube vai conseguir entregar para mais pessoas que têm interesse em esse tipo de tema, tá? Bom pessoal, foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigado por tudo e estamos juntos.